Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa da Faculdade de São Leopoldo Mandic. Estamos aqui à frente do nosso Mandicast. O Mandicast, você já sabe, é um bate-papo aqui para trazer assuntos de interesse tanto dos profissionais da área de saúde como também daquelas pessoas que não são da área de saúde, mas querem saber um pouquinho mais sobre um assunto. E o assunto de hoje que nós vamos falar é um assunto muito interessante. São as dores orofaciais. Dores que acometem aqui a região do rosto aqui, da articulação temporomandibular, essa articulação aonde nós abrimos e fechamos a boca e que muitas pessoas têm dores aí. São dores muitas vezes muito importantes, muito doloridas e que ficam por um tempo muito longo. E você sabia que existe uma grande discussão na comunidade científica odontológica se essas dores têm ou não relação com a mordida, a oclusão. E é sobre isso que nós vamos falar com um grande especialista, que é o professor Marcelo Lucchesi Teixeira. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite. Professor Marcelo Lucchesi Teixeira, ele é mestre em reabilitação oral pela USP Bauru, doutor em prótese dentária pela USP de São Paulo, professor aqui da Faculdade de São Leopoldo Mandic há muitos anos, na pós-graduação, tanto nas especializações como no programa de mestrado. Professor, então explica para a gente um pouquinho o que é dor orofacial. Bom, as dores orofaciais, elas englobam todas as dores que acometem a região orofacial. Isso pode englobar desde dor nos dentes até dores de cabeça. Contudo, para raciocínio, vamos pensar assim, quais são as dores mais comuns, aquelas que têm mais frequência, que estatisticamente aparecem mais? E aí são as dores que acometem essa região aqui da cabeça, essa região e as dores de dente. Muitas vezes a pessoa tem dores de cabeça e no primeiro momento não correlaciona que essa dor de cabeça é uma dor aqui deste músculo proveniente desse desajuste da mordida, né? A dor mais comum, estatisticamente falando, ela é chamada de dor miofacial. E a causa são os músculos. E os músculos, eles podem, a partir de estarem contraídos bastante, gerar dor à distância. Então, muitas vezes a pessoa tem uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor aqui, no fundo do olho, e a causa é muscular. Então, não adianta você tratar, muitas vezes, aonde eu sinto a dor, mas sim aonde a dor está originada. Então, muitas vezes, o paciente não faz ideia de onde está a origem da dor. E aí que entra o profissional da área fazendo um screening, um exame adequado, para descobrir a origem da dor. Sim. Muitas vezes ela é muscular. Na maior parte das vezes, nesses casos, a dor é de origem muscular. É interessante que essas dores musculares que afetam a face, né, o rosto e até a cabeça um pouquinho, muitas vezes ela vem aqui até da cervical, né? Sim, sim. Explica um pouquinho pra gente isso. Como ela irradia, ela vai à distância, então muitas vezes eu tenho uma dor aqui que a causa está sendo aqui. Ou vice-versa, às vezes eu tenho uma dor aqui que a causa está sendo aqui, ou tenho uma dor nas costas que a causa está sendo aqui. Não essas dores muito distantes não são tão comuns assim, mas para aquela pessoa que está sentindo, ela é, né? E ela pode, às vezes eu tenho uma dor de dente, que a origem não é dente, a origem é músculo. E às vezes eu tenho uma dor dentro da orelha, que a origem é dente. Então, é importante um profissional especialista para diagnosticar qual é a causa da dor. E o tratamento ele está diretamente relacionado à causa. Tá. E sobre esse tema aí que tem uma controvérsia bastante grande dentro da odontologia sobre a relação ou não da mordida com as alterações musculares aqui da articulação, que é essa articulação da mordida aqui. Esse é um tema muito espinhoso dentro da comunidade científica. Existe um grupo que fala que não existe relação nenhuma e um grupo que fala que tudo está relacionado. Se nós formos pensar no movimento como um todo, né? Então, qualquer alteração que eu tenha de movimento, eu vou ter alteração muscular. Se eu pensar num paciente que tem uma perna mais curta que a outra, as musculaturas dessa perna, elas estarão em desequilíbrio. A questão esse desequilíbrio ele é suficiente para gerar uma dor? Ele é suficiente ou a pessoa convive com aquilo de forma harmônica? Né? Do ponto de vista de tratamento, é importante que a gente consiga entender esses desequilíbrios e ver se eles estão ou não relacionados a isso. Então, não dá para a gente ser tanto lá ou tanto cá. Mas é importante nós entendermos de onde vem a origem da dor. E sim, se os dentes não estão conversando direito, alguém está sobrecarregado. Ou a articulação
ou a musculatura que gera a postura da mandíbula, né? Se a gente pensar que a mandíbula é um osso que está solto e ele tá seguro pela pele e pela musculatura, é óbvio que um desses músculos vai estar sobrecarregado. A questão é o quanto essa sobrecarga vai estar gerando dores à distância ou mesmo locais. E é importante uma avaliação adequada. Do ponto de vista científico, que eu acho que nós estamos muito longe da onde nós deveríamos estar, no sentido assim, a gente tem muito a descobrir ainda. E aqui na Mandic a gente tem feito, né, os professores da Mandic têm evoluído bastante dentro desse campo. Porque quando nós temos pacientes, por exemplo, que perdem todos os elementos dentais, então eles não têm mais os dentes, não têm mais essa referência e acaba alongando os músculos aqui, né? Ou encurtando, né? Muitas vezes. Exatamente. E aí, quando você faz uma prótese para esse paciente, toda essa restabelecimento desses músculos, eles vão se acomodando justamente pela presença do dente e dessa nova oclusão, não é isso? Perfeito. E para cada ação que qualquer dentista faz dentro da boca, gera uma reação. E essa reação é a acomodação muscular. Né? É a acomodação dos músculos, esse novo equilíbrio, essa nova posição. Então, muitas vezes, aí nós entramos numa outra seara, que é o processo de reabilitação desses pacientes, né? Mas muitas vezes o colega, né, o dentista, pode fazer um tratamento e gerar uma dor que não existia. Que normalmente, quando isso ocorre, é uma dor super fácil de muscular em geral, ou mesmo articular, por uma acomodação. Então, são de fácil tratamento, né? São muito fáceis de serem tratadas, muito fáceis, e às vezes ocorre só durante a fase de acomodação, de procurar uma nova posição mesmo, né? Por isso que é importante para o protesista, né, que é aquele profissional dentista que trabalha com prótese ou reabilitação, saber bem essas movimentações de oclusão, que é a da mordida, porque existe todo esse rebalanço, esse reajuste dos músculos do paciente, né? Constantemente. E não é só para o protesista. Não é só entregar prótese e pronto, acabou. Não, e mesmo para quem faz uma restauração. Sim. Às vezes uma restauração pode ser capaz de gerar, porque vai gerar todo, entendeu? Uma restauração que não esteja calçada, que não esteja vestida dentro do sistema, ela pode gerar um desequilíbrio. E se esse desequilíbrio for maior, eu posso ter desde problemas transitórios, né? Eu acho que muita gente já teve aquela conversa com o dentista, mas está alto. O dentista fala assim, não, mas acomoda. Essa fala do dentista pode estar relacionada muitas vezes porque o paciente está anestesiado e não tem a percepção correta, ou então de uma acomodação mesmo, e aí já não é tão legal. O ideal é que toda a restauração ou todo o procedimento, ele seja invisível ao sistema. E quando existe essas reabilitações maiores, ou seja, com próteses maiores, maior número de dentes sendo acometidos, existe essa correlação de ter um maior rearranjo dos músculos ou não necessariamente? Sim. É mais difícil esse tratamento, mais longo? Não. O maior rearranjo, sim, mas não significa que o paciente vai ter mais desconforto ou mais dificuldade de acomodação. Muitas vezes, ele acomoda muito mais facilmente do que um paciente que está fazendo só uma carizinha. Tá. Aí entram outros fatores que tecnicamente chamam, por exemplo, de hipervigilância oclusal, tem outros fatores associados. Tá. Mas sim, esse rearranjo é maior, o que não significa necessariamente que o paciente vai ter mais dificuldade. Muitas vezes, uma reabilitação, você pega um paciente que está com uma boca colapsada, destruída, desequilibrada, enfim, e você coloca ela numa situação ideal, esse paciente vai ter um conforto, vai ter uma acomodação muito grande, mas gerando um conforto muito grande. Claro. Entendeu? E é comum ou não é muito comum todo esse desarranjo muscular que acontece aí num desbalanço dos dentes de causar doenças na articulação aqui, na articulação temporomandibular? Aí nós temos que entender o que é comum. Né? Se nós pegarmos todos os pacientes que têm desarranjo, somente 5% deles vão ter esse tipo de problema. Entendeu? O resto é tudo muscular. Não, 5% da população vai ter esse tipo de problema, ou muscular ou articular. Tá bem. Uma DTM. Tá. Se a gente for pensar em de 5% a 7%, é um número muito pequeno. Porém, essas dores de longa duração,
elas são realmente, elas acabam com a qualidade de vida, elas são realmente importantes no bem-estar do paciente. Uhum. Então, 5 a 7% da população vai ter isso. É um número alto? Não. Uhum. Mas, do ponto de vista de saúde, é alto. Uhum. Deu para entender o que eu quero Sim, dizer? sim. Então, eu não consigo pegar um paciente e olhar para esse paciente e falar, não, esse daqui vai ter dor. Porque as variáveis são infinitas. Uhum. Mas eu consigo, tendo um paciente de dor, estabelecer o porquê que ele teve dor. Aí é que entra o problema daquele mal-estar científico, né? Vai para cá ou vai para cá. Eu não consigo saber qual vai ter problema. Mas, entendo o problema, eu consigo saber o porquê que ele teve. Deu para entender? Sim, porque tem, inclusive, variáveis emocionais do paciente, né? Que ele pode catastrofizar ainda mais a dor que ele está sentindo, né? Sem dúvida, variáveis emocionais, hormonais, nutricionais, né? E a boca ainda, apesar da odontologia ela ser cientificamente muito rica, nós ainda sabemos muito pouco, né? Então, nós não conseguimos prever que boca que vai colapsar daqui a um tempo, nós não conseguimos, né? Nós conseguimos entender bocas colapsadas e tratá-las, mas a gente não consegue saber. Eu não consigo falar se você daqui 6 meses vai ter dor ou se você daqui 6 meses vai ter uma boca colapsada. E isso sem falar ainda também que existe o bruxismo. Existe uma outra gama de doenças, que o bruxismo é quem range os dentes, né? Perfeito. E aí também entra nessa colapsação do meio bucal. E isso tem mais relação com doença articular ou não? Não. Ela vai estar dentro desses 5%, 5 a 7%. Agora, se a gente pega esses 5 a 7%, se nós fizermos o caminho inverso, nós vamos ver que dentro desse grupo de pacientes, o fator oclusal está bastante presente. Tá. Mas se eu pegar uma população com problemas oclusais, a gente vai ver que 5 a 7% só que vai ter. Legal. Então, isso não muda. Mas, quanto mais colapsado tiver a boca, mais sobrecarga vai ter, mais desequilíbrio vai ter e, portanto, mais chance de ter problema. Veja só como é importante, pessoal, ter o equilíbrio dos dentes, uma boa oclusão, né, os dentes tocando corretamente uns aos outros, para evitar essas doenças chamadas doenças orofaciais, que acometem músculos, né, os músculos, como o professor diz, tanto aqui do rosto, da face, como até aqui da cabeça, eventualmente até músculos aqui, ó, cervicais, aqui, que também são importantes, tudo isso ligados e que podem gerar esse desconforto, chamado dor orofacial, e muitas vezes evoluir aí para doenças articulares dessa articulação aqui, chamada articulação temporomandibular. Muito obrigado, professor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E qualquer coisa, pode deixar a dúvida aí que a gente entra em contato e responder. Nós temos o maior prazer em responder. É isso aí. Se você gostou do nosso Mandicast, deixa um like. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic e também no Spotify. Um abraço.